O que você faria com 12 milhões de reais? É essa a dívida que o Paysandu, pelo menos, já pagou desde quando o Roger Aguilera assumiu a presidência. E de verdade, é algo que a gente precisa enaltecer, mas que abre também um precedente para a gente poder falar sobre gestão. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda o canal a crescer cada vez mais e a gente conta muito com o teu apoio, justamente para que o canal cresça e consiga ter aí um bom desenvolvimento. Bem, o Roger Aguilera estava numa saga muito grande, né, para poder arranjar recursos para poder pagar o Transferban, e ele conseguiu recursos através do patrocinador master do clube, né, do Bampará. E isso, digamos que vai salvar a pele do clube nesse primeiro momento. Beleza. Eu vou aqui trazer uma informação que foi colocada pelo Bruno Amâncio no seu Twitter. Apesar dele me odiar, mas eu gosto de ti, Bruno Amâncio. Essa situação, ela tá se escalonando de um jeito muito absurdo, né? Dessas dívidas que o Paysandu tá tendo. Segundo a postagem do Bruno Amâncio, no qual uma fonte o informou, e também procurei saber pelas minhas fontes e as fontes corroboraram com a informação, só em 2025 o Paysandu já pagou 12 milhões em dívidas antigas, ou seja, dívidas que o Aguilera em uma parte acabou herdando de gestões passadas. E esse pagamento foi feito com doações de abnegados, de pessoas que estão dentro do clube, que estão vivendo ali dentro do clube e que de uma certa forma vivem ali o clube, né? São famílias tradicionais, são pessoas com bom poder aquisitivo e fizeram aí esse apoio aí pro Paysandu, né? Se juntaram e conseguiram esse recurso para poder fazer esse pagamento, né? Os pagamentos dessas dívidas. Só que não é só isso, né? Ainda tem algo maior. E até vi um vídeo do Abner Luiz, né? O Abner, que todo mundo sabe, né? A figura excêntrica que ele é. E podemos ter nossas discordâncias, podemos ter nossas rusgas, mas ele foi muito feliz no que ele falou sobre gestão, né? E além disso, além desses 12 milhões, o Paysandu ainda tem outras dívidas, né, que precisa sanar. Aí vai dívidas trabalhistas, acordos judiciais, ações de empresas que moveram contra o clube para poder requerer ali alguns valores. A empresa que, por exemplo, cuida da grama do CT é uma dessas. E mesmo com tudo isso, a diretoria do Paysandu tem mantido o salário em dia. Mas como é que isso tem acontecido? Porque, segundo essa fonte informada para o Bruno Amâncio, o próprio presidente do Paysandu tá tirando, no bom português, dinheiro do próprio bolso, né, para poder resolver essa situação. E eu não vou dizer aqui o que é certo e o que é errado nessa situação, né, porque eu acredito que quando você tá na direção de um clube, vou só ajeitar aqui a webcam porque ela tá torta, agora que eu vi, pronto. Quando você tá à frente de um clube, primeiro que você ama o clube, você tá ali porque você gosta do clube, você vive o clube e você quer o bem do clube, independente de qualquer situação. Mas a partir do momento em que você acaba tendo que mexer no seu dinheiro, mexer nas suas coisas, né, nas suas finanças pessoais, aí mostra que tem um sério problema de gestão. Porque mostra que o clube vive no vermelho, constantemente. E eu lembro muito bem como foi ano passado, né? Porque o Paysandu ano passado fez de tudo para não cair. Mexeu em cota de 2025, pegou dinheiro, sabe Deus da onde,
Sabe, não cuidou da saúde financeira do clube. Se manteve na B? Se manteve. Mas a um custo muito alto. E acabou que está sendo cobrado agora. Porque o Paysandu teve dificuldade no início da temporada para montar seu elenco. E tá nessa situação agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Brigando para não cair. A briga do Paysandu é essa, é lá na zona de rebaixamento. Então, quando a gente fala desses 12 milhões que foram pagos, foram 12 milhões de dívidas que foram praticamente criadas em gestões anteriores. E aí eu pergunto, cadê a responsabilidade financeira do clube? Cadê a responsabilidade com a principal fonte, com as principais fontes de renda do clube? Aí entra sócio-torcedor, entra patrocinador, entra bilheteria. Cadê esse cuidado? Acho que não existe. Não existe. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa. É muito louvável, né, a atual gestão conseguir manter tudo em dia. E tá certo. É a obrigação mesmo do clube de manter tudo em dia. Isso é indiscutível. E tá certo. Tá certíssimo. Só que essas dívidas que o clube tá tendo que pagar, uma hora ela vai começar a bagunçar ali dentro, se já não começou a bagunçar. E não dá pra ficar normalizando essa história de eu assumi o clube de tal ano a tal ano. Tem essa dívida aqui, eu vou deixar pro meu próximo presidente pra resolver esse problema. Isso daí, desculpa, isso daí é até uma sacanagem com o cara que tá na frente agora do clube. É até uma falta de respeito, né, de você colocar o clube dessa forma, desse jeito, nas mãos aí de alguém com uma dívida tão grande da forma como tá. E é preocupante. Porque se o Paysandu acontecer a catástrofe de cair, o que, claro, a gente não torce pra isso, evidente, mas hipoteticamente falando, como é que o clube vai se segurar? E aquela coisa, né? Amor não enche barriga. Paixão não enche barriga. Paixão não mata a sede. Você precisa ter responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira. Você tem que ter ali cuidado com as finanças do clube. Porque, cara, 12 milhões é muito dinheiro. E é um dinheiro que tá fazendo falta que fez falta para contratar algumas peças, que fez falta agora no Transferban. E mostra que o clube, que o Paysandu, infelizmente, está mal das pernas. Mas aqui eu enfatizo novamente. É louvável a atitude do Roger de tirar dinheiro do próprio bolso, de fazer ali, custear ali parte da folha que existe dentro do clube. É totalmente louvável, totalmente digno, né? Mostra o caráter que tem ali da pessoa de falar, não, eu não posso deixar isso atrasar. Ótimo. Mas, de verdade, faltou responsabilidade em gestões anteriores. Faltou responsabilidade em algumas tomadas de decisão. Faltou responsabilidade em algumas contratações. Vocês vão se lembrar de quem eu tô falando, né? Que foi o pivô, digamos assim, do Transferban. Então, faltou profissionalismo. Ponto. Faltou profissionalismo. Né? A gente não pode normalizar essa situação. 12 milhões que o Paysandu já pagou de dívidas, que se houvessem uma gestão responsável no passado, o clube hoje teria 12 milhões na mão para poder investir no futebol, investir na sua estrutura, investir em um monte de coisa para que o clube possa andar aí para frente. Infelizmente, essas dívidas não vão parar por aí, ainda vão continuar com esses 12 milhões, ainda tem algumas ações milionárias nesse meio, vide a ação do Hélio dos Anjos. Então,
aguardar e ver que fim terá essa novela das dívidas do Paysandu. 12 milhões, gente. É muito dinheiro. Mas e aí, torcedor bicolor? Apesar dos pesares, ainda dá pra confiar em dias melhores? Tem que acreditar, né? Não tem jeito. Tem que acreditar de que dias melhores virão aí pela frente. Eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, não perca os nossos conteúdos, porque isso é importante pra gente, para que a gente continue crescendo aqui cada vez mais no YouTube. E, por favor, compartilhe o vídeo para que outras pessoas conheçam o canal e que a gente possa crescer ainda mais aqui a nossa quantidade de inscritos no YouTube. Muito obrigado, valeuzaço e até a próxima!